Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos presentes nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, Rede Santa Rita de Comunicações, Web Rádio Ativa. Hoje, o último domingo do mês de setembro, a Igreja no Brasil comemora o Dia da Bíblia. A gente sempre lembra o dia 30 de setembro, que é a memória de São Jerônimo, ele que fez a tradução da Bíblia. Então também se fala dia 30, talvez vocês vão ouvir falar, dia da Bíblia. Mas para que todos pudessem participar, o maior número de pessoas nas Santas Missas, a igreja então fala que é o último domingo de setembro dedicado à Bíblia. E neste ano nós fomos chamados a refletir sobre o livro de Josué. Josué, que é aquele que introduz o povo de Deus na terra prometida, substituindo a Moisés. Então, foi colocado também por causa dos 200 anos da independência do Brasil, a nossa pátria, a nossa terra. E aí, a gente lembra então, fazendo um link com a liturgia de hoje, nós estamos falando da nossa terra aqui para esta vida terrena. E a liturgia vai fazer-nos olhar para a pátria celestial, o céu. Então vejam bem, primeiro, a leitura do livro de Amós, do profeta Amós, ela, para estar em consonância com o Evangelho, o profeta vai fazer uma crítica, e vocês podem ler o livro de Amós, é um livro pequeno, vocês leem numa sentada. O profeta Amós, ele não economiza palavras, ele não tem trava na língua, poderíamos assim dizer, assim como todos os profetas de Deus, Isaías, Jeremias, etc. Ele fala o que tem que ser falado, mesmo que as pessoas não gostem de ouvir. Então, o profeta Amós vai fazer uma crítica àquelas pessoas que vivem na suntuosidade, poderíamos dizer que vivem no fausto, aquelas pessoas que na mordomia comem, bebem, né? Moram em palácios suntuosos, com muito ouro, muita prata. E ele pergunta, qual é o preço disso? A que preço você está tendo esta vida? E muitas vezes o preço é o suor, é o sangue de muitos pobres. Então, esta insensibilidade humana, esse descaso para com os pobres, é o que o profeta Amós está aqui a chamar no Antigo Testamento. Depois, na segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer para Timóteo, primeiro, para que ele fuja dos vícios e das coisas erradas. Então, nós cristãos devemos nos esforçar para seguir esse conselho de Paulo e também fugir das ocasiões de pecado, fugir das coisas erradas. Vejam bem, ele vai dizer na sequência que Jesus testemunhou a verdade diante de Pilatos. Está escrito aí nessa leitura. E Jesus, se nós olharmos em João 14, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está a dizer a verdade. Ele é a verdade. Ora, Jesus está dizendo que é a verdade. Jesus é filho de quem? De quem que Jesus é filho? Filho de Deus. Então a verdade é filha de quem? De Deus. Porque Jesus é a verdade. E aí eu pergunto para vocês, se eu te perguntasse, qual é o maior vício, qual é o maior defeito, o maior erro de praticamente quase todas as pessoas? A mentira. O padre está aqui, eu não sou confessor, ele atende muitas confissões, e eu tenho certeza que a maioria dos pecados que se ouve está a mentira no meio. E aí eu pergunto para vocês, quem é o pai da mentira? É o capiroto mesmo, é Satanás. Ele é o pai da mentira. Então, se você é filho, filha de Deus, você tem que andar de braços dados com a verdade, porque a verdade é que é filha de Deus. Agora, se você anda de braços dados com a mentira, será que você é filho do capiroto também?
Você é filho de Satanás para estar andando de braços dados, abraçado com a mentira? Então, neste aconselhamento que Paulo faz a Timóteo, gente, para de falar mentira. Tem gente que diz assim, mas era uma mentira boa. Nada que vem de Satanás pode ser bom. Não existe mentira boa. Mentira é mentira. Tem gente que diz assim, mas era uma mentira necessária. Eu fico pensando, o que é mentira necessária? Porque se eu falasse a verdade, a pressão dela ia subir, ela ia ter um infarto. Então fecha a boca e não fala nada, pronto, acabou. Você não vai fazer ninguém infartar, mas você também não vai mentir. Meus irmãos, me puseram na parede, não tive saída. Tem sim. Diz para a pessoa assim, eu sei, mas não vou falar. Porque senão você vai falar mentira, então não fala mentira, gente. E se por acaso você percebeu que acabou de falar mentira para alguém, sai correndo atrás da pessoa e fala, desculpa, menti. Pronto, já está perdoado. Exclua a mentira da tua vida. Depois, quando nós chegamos no Evangelho, esse Evangelho é muito profundo, é muito teológico. E às vezes temos que tomar cuidado para entender corretamente, porque na verdade aqui não é um acontecimento. Jesus aqui está falando uma parábola, para que a gente possa entender melhor. Então, a primeira coisa que eu vou pegar aqui de ensinamento desse Evangelho. A parábola diz assim, há um grande abismo entre nós e vós. Presta atenção. Quem é que está de um lado e de outro? O que esse abismo está separando? Nós que estamos vivos e aqueles que já morreram, os mortos. Então, Abraão está dizendo, a parábola está ensinando, existe um grande abismo entre nós e aqueles que já morreram. E ele vai dizer, quem está aqui não passa para lá. E quem está lá não passa para cá. Se você quiser passar para o mundo dos mortos, você tem que fazer o quê? Morrer. Não pensa você que você vai dar uma voltinha lá e voltar aqui para falar como é que é. Não. A palavra de Deus está muito clara aqui. Então prestem atenção. Outro ensinamento profundo daqui. Primeiro, que Paulo também fala nas suas cartas. Nós só nascemos uma única vez e só morremos uma única vez. Não tem esse negócio de morrer. Mas eu vou voltar agora porque eu esqueci de fazer algumas coisas. Né? Começar dona de casa, né? Eu esqueci a panela no fogo, Deus. Deixa eu voltar lá para desligar. Não vai pegar fogo na casa, assim? Eu não pedi perdão para minha mãe antes de morrer. Eu vou voltar lá agora para pedir perdão. Não, não volta não. Se você acredita na palavra de Deus, é a palavra de Deus que está falando, não sou eu. Não volta. Jesus, está saindo da boca de Jesus. Não é nem profeta que está falando. É Jesus quem está falando na parábola que quem morreu não volta para esse plano aqui terreno. Depois, também a destacar aqui a questão, eu não estou falando de voltar ou de ir, eu estou falando de consultar os mortos. Então vejam bem, eu pegando esse evangelho, eu posso dizer tranquilamente também que ele vai me ensinar que não existe isso, esse negócio de consultar quem morreu. Primeiro, o livro do Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10 e seguintes, Deus diz um monte de coisa que a gente não pode fazer. E no meio delas tem uma coisa que Deus diz que nós não podemos e não devemos fazer: consultar os mortos. Vocês lembram que Samuel ungiu Saul, primeiro rei de Israel? E qual foi o grande pecado de Saul diante de Deus? Que ele arruinou a vida dele. Ele foi consultar os mortos. E aí, vocês vão perguntar assim, mas como é que pode? Não sei o quê. Gente, Deus colocou isso aqui para nos proteger, para te proteger. Ponha isso na tua cabeça. Para nos proteger do quê? Porque muitas vezes, nesses lugares onde se fala que vai consultar os mortos, quem está do outro lado é o capiroto, é o encardido, é Satanás que está conversando com você. Mas a voz era igualzinha. Esqueceu que Satanás é puro espírito? Mas ele sabia coisa que só eu, falecido, sabia. Esqueceu que ele é puro espírito? Esqueceu que ele é um anjo de luz? Esqueceu que na carta aos Efésios,
Paulo diz assim no capítulo 6, a nossa luta não é contra homens de carne e osso, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as forças do mal que se encontram espalhadas pelos ares. São batalhas espirituais, que a gente vai ouvir muito falar na próxima quinta-feira que celebramos os arcanjos. Então não vamos ser inocentes. Eu sempre digo, quem senta na mesa para negociar com Satanás já perdeu. Porque com ele a gente não conversa. Contigo não tem conversa. Não vou sentar e não vou negociar nada contigo. Eu não quero nem saber de você. Depois, outro grande ensinamento. Como Abraão disse para ele que não tinha jeito de um atravessar para o outro lado, aí ele pensou, meu Deus, eu aqui queimando no inferno, e a minha família, os meus irmãos, estão vivendo do mesmo jeito que eu vivia. Então eles vão vir tudo para cá. Vai tudo queimar no inferno. Então ele vai pedir para Abraão, então, manda Lázaro voltar e falar para os meus irmãos, para eles mudar de vida, para eles converter, para não queimar no inferno. E o que é que Abraão diz? Não. Eles têm Moisés. Eles têm os profetas, que escutem os profetas. Então hoje a gente poderia dizer, nós temos o padre, tem o bispo, tem o pastor, tem o magistério da igreja, tem os pregadores, que a gente escute a palavra do povo de Deus, que a gente escute a Bíblia, aquilo que está escrito aqui é o que tem que valer para a nossa vida. Então não vamos ficar esperando que o morto venha aqui falar o que eu tenho que fazer, se Deus já falou aqui na Bíblia. E é isso que Abraão diz então, que escutem aqueles que lá estão. Meus irmãos, nós quando olhamos aqui para este evangelho, quando nós olhamos para Jesus dando este belíssimo ensinamento, eu quero dizer para vocês que eu respeito o Padre Nilce e a igreja manda respeitar todas as religiões. Então, se a fé de alguma religião é diferente, a pessoa está lá. O que não pode é eu ficar com um pé em cada barca. Porque aí eu venho aqui na missa, eu venho na igreja, confesso, comungo, e aí depois eu vou consultar morto, eu vou fazer outras coisas, outras práticas que não são práticas católicas. É isso que a gente precisa ficar atento, entender. Outra coisa que não pode fugir desse evangelho. Jesus está falando na parábola da pobreza, simbolizada em Lázaro, e da riqueza, simbolizada em um homem que nem nome tem, anônimo. Jesus não fala o nome dele. E aí eu aproveito para dizer, parem com um discurso que não é ensinamento da igreja. Tem muita gente que diz assim, tem casa, é rico, tem carro, porque Deus abençoou. Então quer dizer que Deus amaldiçoou quem não tem casa, quem não tem carro. Você não tem nada porque você é maldito, você não tem a bênção. Gente, para com isso. Deus abençoa todos nós, filhos e filhas. O que faz a diferença acontecer é a ganância de alguns. Prestem atenção, não é todo mundo, todo rico é desonesto e todo pobre é honesto. É assim que funciona? Não, tem muito rico honesto e tem muito pobre desonesto. Então também é outro discurso que a gente não pode ficar por aí dentro da igreja falando, como às vezes a teologia da prosperidade prega em relação aos bens materiais. Meus irmãos, continuando, não vamos também alienar aqueles que estão na penúria, na miséria, porque às vezes tem gente que tem essa mania, chegar para as pessoas, é vontade de Deus que você está passando fome, é vontade de Deus que você está desempregado. Não, gente, são consequências naturais da nossa vida, não é que seja vontade de Deus. Fala assim, você tem que conformar, você tem que aceitar. Não, tem que lutar para sair dessa vida, para melhorar. Ninguém vai falar assim, todo mundo vai ter tudo ao mesmo tempo. Não é assim que funciona. Outra pergunta que o Evangelho nos leva a fazer. Quem são os Lázaros de hoje? Quem são aqueles que comem as migalhas que caem das mesas dos ricos? Quem são aqueles que o cachorro lambe a ferida? A gente pode enumerar um monte
de situações. Eu diria, aquelas pessoas que ficam zumbizando nas cracolândias, são verdadeiros Lázaros. E ali não é porque é pobre, porque tem dinheiro, não. É porque perderam completamente o sentido da vida. Aqueles doentes que às vezes estão sofrendo, não tem remédio, não tem atendimento. Aqueles escravizados, quando a gente fala de trabalho escravo, muita gente diz, mas isso aí é lá da África, lá, né, no século 17, 18, trazia para o Brasil. Não, hoje ainda temos trabalho escravo. Mês passado, uma das nossas casas lá em Ribeirão, tivemos que acolher 17 empregados que foram resgatados de um trabalho escravo em uma fazenda. Trabalhavam em troca de comida e de um alojamento fureiro. E o patrão, riquíssimo, cheio de bens, explorando os pobres. E aí, eu chamo a atenção de vocês. Nós estamos nos aproximando da Copa do Mundo, né? Aí todo mundo vai torcer. E o Brasil vai ser hexa, né? Mas vocês sabem onde vai ser a Copa? Copa do Mundo? Vai ser no Catar. Catar, né? O Catar é um país pequeno, lá perto dos Emirados Árabes, né? Aquela região ali. E o Catar é vizinho de um outro país que se chama, vocês já talvez tenham ouvido falar, Dubai. Eles são riquíssimos. Os prédios mais altos e mais suntuosos do mundo estão em Dubai. Eu brinco com dizer que às vezes na nossa cidade a gente não tem nem ponto do ônibus. Lá diz que o ponto do ônibus tem ar-condicionado. Então, esses dois paizinhos ali, Catar, onde vai ser a Copa, e Dubai. Vocês sabem quem é que construiu tudo aquilo? Foram povos asiáticos, os pobres, que vinham para Dubai, que vinham para os Emirados Árabes, ali no Catar, e as pessoas dizem, esses prédios maravilhosos, e esses estádios da Copa maravilhosos, tem muita gente morta, moída no meio do concreto aí, e tem, porque eles morriam e misturavam concreto e concretavam lá, e está lá no meio do estádio. E eu estou falando isso porque eu li de uma revista séria, isso aconteceu. Aqueles povos que vão para lá, muitos deles têm os seus documentos apreendidos, e depois quando eles falam que querem ir embora, voltar para o seu país, eles são ameaçados. Vocês estão clandestinos aqui, você não tem documento, tem passaporte, não tem visto. Se você falar que vai embora, não vai prender você, você vai ficar preso aqui. Exploração. Então aí você olha todo aquele luxo, toda aquela maravilha, mas não sabe o que tem por trás. E é isso que Jesus critica nessa parábola. Porque vejam bem, o homem rico fez algum mal para Lázaro? Ele bateu em Lázaro? Ele chutou Lázaro? Ele xingou Lázaro? Não, ele não fez mal nenhum para Lázaro. Então Jesus está querendo dizer que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Porque se você fica de um lado ou fica do outro, é como quem diz Jesus, é morno. E Jesus diz que os mornos eu vomitarei. Então, se você é aquela pessoa que não faz mal para ninguém, lembra que você vai queimar no inferno também. Porque além de não fazer mal, você tem que fazer o bem. Eu trabalho, eu tenho o meu pão, eu tenho a minha casa, deixa todo mundo em volta de mim morrer de fome, que não tem problema. Quer dizer, você não está fazendo o bem. Você não está partilhando e repartindo aquilo que tem. E eu concluo esta reflexão. Só para vocês terem uma ideia, quando a igreja fala tanto dos pobres, fala tanto da pobreza, e a gente tem esse discurso há 2000 anos. Não é agora não. Mas vejam bem, para encerrar. E isso está no folheto da missa aí de vocês, que eu estou falando aqui. Se vocês pegarem e chamarem as 6 maiores fortunas do Brasil, segundo a revista Forbes, ou seja, as 6 pessoas mais ricas do Brasil, e você colocar essas pessoas, vou colocar do lado esquerdo, colocar essas pessoas aqui, aí você começa a puxar lá pelo Le Mans, dono da Ambev, né? Pega os pessoal do Itaú, vai pondo 6 mais ricos aqui. Aí você soma a fortuna de todos eles, vai dar lá não sei quantos bilhões de dólares. Nem dá para falar em cruzeiro, em real, é dólares. Aí você vai falar assim, agora eu vou começar a puxar da pessoa mais pobre do Brasil, e vou trazendo uma, com suas galinhas, seu cachorro, seu Fiat 147, eu vou trazendo toda. Pergunto eu para vocês, quantas pessoas eu preciso colocar aqui para somar
a fortuna de cá? Vocês sabem? Aproximadamente metade da população brasileira. Eu preciso colocar 100 milhões de pessoas mais pobres do Brasil aqui, para somar tudo que eles têm, para poder dar o que 6 pessoas têm. É isso que Jesus está denunciando. É isso que nós devemos rezar. Então, na liturgia de hoje, meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos faça ser homens e mulheres de mão aberta, que saibam partilhar. Mesmo que tenhamos pouco, partilhemos o pouco que temos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.